Olá, meu nome é Arlan Alves e nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 pilares fundamentais do TurboCAD. O TurboCAD é o método que vai fazer você produzir 3 vezes mais no AutoCAD. Eu não sei se você percebeu a grandeza do que eu acabei de falar, mas é o seguinte, eu estou falando que o TurboCAD ele vai fazer você produzir 3 vezes mais no AutoCAD. E eu estou aqui nesse vídeo para compartilhar com você 3 pilares que são fundamentais para que você consiga executar bem um TurboCAD, tá certo? Então vamos lá. Antes de falar desses 3 pilares, eu gostaria de contar uma história, porque eu acho que com essa história aqui você vai entender muito melhor o que são esses 3 pilares que eu vou falar aqui para você. Então é o seguinte, tudo começou há mais ou menos uns 15 anos atrás. E aí, o que aconteceu há 15 anos atrás? Bom, basicamente eu comecei a trabalhar, né? Eu não trabalhava até então e eu arrumei um emprego e fui trabalhar numa indústria química. Eu não era funcionário da indústria química, eu trabalhava em uma empreiteira, que o pessoal fala, tá? Que é uma empresa de montagem industrial que presta serviço para essa indústria química. O que aconteceu? Na verdade, não é nem exatamente o que aconteceu que eu quero te contar aqui. Eu quero compartilhar com você uma mudança que eu percebi que aconteceu nesses 15 anos. Eu não consegui enxergar essa mudança assim de bate-pronto, né, de uma hora para outra, porque na verdade nós seres humanos, nós não somos tão observador quanto nós achamos que somos, né? As coisas que tá mais perto de nós, a gente não percebe muita mudança, né? A gente geralmente vê uma mudança quando elas estão longe. Por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter passado por isso. Você vai visitar um parente que, sei lá, tem 3, 4 anos que você não vê, e aí você tem um filho, ou esse seu parente tem um filho, e aí você vê o filho dele e você fala assim, nossa, como você cresceu, cara, você cresceu demais, você tá enorme e tal. Geralmente, a pessoa que não tá convivendo com essa criança, ela tem essa percepção de que a mudança aconteceu. Já quem tá convivendo com a criança, geralmente não tem essa percepção, né? E pra ele é normal, ele tá convivendo todo dia ali com a criança e ele não percebe essa diferença tão grande, mas ela aconteceu. E aí, basicamente, nós ficamos cegos para aquilo, para as coisas que estão à nossa volta o tempo inteiro. Nós não somos bons observador. A gente vê, mas não presta atenção, né? A gente enxerga, mas não vê, vamos dizer assim. E basicamente foi o que aconteceu nessa indústria química de 15 anos para cá. Aconteceu uma grande mudança e eu mesmo, uma das pessoas que eu percebi a mudança, mas eu percebi depois de muito tempo. Bom, quando eu comecei a trabalhar lá, eu andava pelas ruas, ela é uma indústria química até grande, né? Não é uma indústria tão pequena. Para você ter ideia, da portaria até o pátio da empresa, da empreiteira onde eu trabalhava, dava mais ou menos 1 quilômetro, né? E eu tinha que ir andando, né? Vai numa rua, vai em outra, quebra a direita, entra à esquerda e vai até chegar lá. E nessa época que eu comecei a trabalhar lá, você andava pelas ruas, você via muitas pessoas, né? Era várias empresas, tinha até mais de uma empresa que fazia a mesma coisa que a empresa que eu trabalhava. E tinha empresas que fazia trabalho de construção civil, empresas que fazia trabalho de pintura, de limpeza, de isolamento, enfim, tinha um monte de empresa lá. Era, vamos dizer assim, muita gente trabalhando, muita gente. Você andava pelas ruas e toda hora, cada 5 metros você encontrava 2, 3 pessoas, né? Aqueles grupinhos, né? Andando, se deslocando de um local para outro, né? E mesmo quando você ia trabalhar, a empresa que eu trabalhava tinha lá o pátio dela, que era a oficina, onde a gente fazia a fabricação das peças. Eu trabalhava com tubulação industrial. Ainda hoje eu trabalho, né? Só que eu trabalho com projeto. Hoje não trabalho mais executando, mas eu já fui encanador industrial, que é o cara que constrói as tubulações. Então, naquela época, lá a gente fabricava as peças lá no pátio, na oficina, e a gente tinha que levar para o local da obra, para o setor daquela empresa onde a gente ia montar aquelas peças lá e elas iam desenvolver o seu papel. E era tudo muito bacana, muito legal. Para mim era tudo muito novo, né? Porque eu estava chegando ali, eu não sabia trabalhar, eu estava começando de ajudante, na verdade, né? Eu vim virar encanador algum tempo depois, mas o que eu quero mostrar com isso é a mudança. Hoje, 15 anos depois, eu passo pelas ruas, às vezes eu saio da portaria, né? Eu ainda presto serviço lá, né? Eles ainda são meus clientes. Hoje eu não trabalho mais, como eu falei, não trabalho mais como encanador industrial, não faço mais peças, mas essa indústria, ela é minha cliente, né? Eu presto trabalho de projetos de tubulação e mecânica, projetos em geral para eles, né? E às vezes eu chego na portaria e aí entro e eu vou ter que ir num
setor lá no fundo da fábrica, onde eu tenho que andar aí 1 quilômetro aí pelas ruas. E às vezes, esse percurso que eu faço de 1 quilômetro até fazer a visita técnica que eu preciso fazer, eu não encontro uma pessoa na rua. Eu não encontro, uma ou duas pessoas que eu encontro na rua. E aí vem aquela grande pergunta, o que que aconteceu, né? Tinha tanta gente trabalhando aqui e o que que aconteceu? Essa empresa tá ruim das pernas, tá fechando, ela vai quebrar, o que que aconteceu? Na verdade, eu percebi isso já há um tempo atrás e eu vou contar para você exatamente como que eu percebi essa mudança e eu descobri o que exatamente aconteceu. Eu acho que era mais ou menos uns 8 anos atrás, eu não lembro exatamente, né, quanto tempo faz. Eu trabalhava já na engenharia fazendo projetos e eu saí um dia para fazer levantamento de campo. Fui num determinado setor, inclusive um dos setores mais fortes lá, que geralmente tinha muito trabalho, tinha muita pessoa trabalhando, operadores abrindo válvula, fechando, outros operadores rolando tambor para aqui, para lá e leva para cá e leva para lá. Aquele vucu-vucu, né, na época quando eu comecei. E aí eu saí para fazer levantamento de campo de um projeto que eu estava fazendo e fui até esse prédio. E aí, ao chegar lá, eu comecei a fazer levantamento e eu comecei a ter dificuldade em encontrar um equipamento específico. E aí eu falei assim, bom, quem mais conhece esse prédio aqui, né? A galera que mais conhece o prédio, a galera que vive aqui todo dia. Então eu falei assim, vou procurar um operador que trabalha aqui, vou pedir para ele ver se ele sabe onde que fica esse equipamento, né, para mim ganhar tempo, para mim não ficar perdendo tempo aqui andando para cima e para baixo igual um maluco sem saber onde é que tá o equipamento. E aí eu comecei, né, eu tava no segundo andar e aí eu comecei a andar para um lado, a olhar para o outro, andei o andar inteiro e não encontrei ninguém. E aí eu falei, bom, vou descer aqui no piso térreo, geralmente deve ter alguém, eu vou encontrar alguém. Aí desci no piso térreo, procurei, olhei para um lado, olhei para o outro e nada, não achei ninguém. Eu falei, cara, cadê essa turma daqui? Cadê os operadores dessa empresa aqui? Os caras estão dando nota no banheiro, sei lá, tá acontecendo alguma reunião aí com todo mundo e eu não tô sabendo o que que aconteceu. Eu falei, bom, não me restava muito o que fazer, eu falei, vou tentar encontrar, vou subir lá no terceiro andar ou no quarto andar e vou ver, vou tentar procurar o equipamento por lá, ver se ele tá lá. Se eu encontrar alguém, eu pergunto, se não encontrar, paciência. E aí eu subi, e aí quando eu tava subindo, tava lá no último piso, lá no quarto andar, eu avistei um operador lá no piso térreo, né? Parece que ele tava se escondendo de mim, mas não tava, ele tava trabalhando. E aí eu desci lá, rapidinho, falei, ó, espera aí um pouquinho e tal. E aí desci, e aí pedi ajuda pra ele. Falei, ó, me ajuda aqui e tal. E aí ele foi lá, me ajudou, eu não lembro exatamente qual que era o equipamento, já faz muito tempo, mas eu sei que ele me ajudou a encontrar o equipamento que eu precisava, só que eu fiquei curioso. E aí eu perguntei pra ele, falou, ó, cadê a galera? Aquele monte de operador que tinha aqui, né? E eu tô falando isso porque, na verdade, sei lá, já tinha pelo menos um ano que eu não andava nesse setor, né? Então eu não via a mudança acontecer. Por isso que eu percebi, talvez se eu tivesse lá todo dia, eu tava acostumado com aquilo e não teria percebido. E aí, ele falou assim, cara, não tem mais galera aqui não, cara. Aqui agora a planta tá quase 100% automatizada. A gente trabalha em 3 ou 4 operadores. Geralmente a gente fica na sala de controle e de lá a gente opera tudo, né? A gente inicia a batelada, a gente escolhe qualquer receita, tudo lá no software, tudo lá no computador, dá o start e a planta roda sozinha. Abre válvula, fecha válvula, faz manobra, faz tudo. E eu falei, cara, que da hora, muito louco. Eu falei, bom, beleza, muito legal, bacana. Os caras contam essa história com aquela cara de triste, algumas pessoas, né? Porque eles veem apenas que, sei lá, tinha 50 funcionários e agora eles, sei lá, não sei quantos funcionários tinha exatamente, mas, sei lá, os caras tinham pelo menos uns 20 funcionários por turno e agora os caras estavam operando com 4. Então, assim, é uma redução drástica e os caras ficam tristes porque alguns colegas foram demitidos ao longo dos tempos e não precisa mais dessa galera toda para trabalhar ali. E aí os caras contam como se tudo isso fosse a coisa mais ruim do mundo. E, de fato, se você olhar por esse ângulo, é verdade, isso é ruim mesmo, né? Foi várias pessoas que foram demitidas e que estavam sem trabalho nesse momento. Porém, nada é 100% bom ou 100% ruim, né? Tudo na nossa vida tem as coisas boas e as coisas ruins. E eu acho que cabe a cada um de nós aprender a enxergar o mundo à nossa volta e tirar o que esse mundo nos oferece de melhor. A gente tem que observar as coisas ruins para a gente se precaver, né? E se prevenir para que aquelas coisas ruins não nos afetem. Mas a gente tem que enxergar mais ainda as coisas boas, que é para a gente poder usufruir dessas coisas boas. E eu fiquei com aquele negócio martelando na minha cabeça. Eu falei, meu, como é que houve uma mudança tão grande na minha cabeça naquela época em tão curto espaço de tempo, né? Sei lá, era mais ou menos tinha se passado aí uns 7 anos mais ou menos que eu tinha começado lá e tinha acontecido essa mudança extraordinária, assim. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, por que aconteceu isso? Como que os caras conseguiram se livrar disso, né? E aí eu também, foi uma coisa que eu perguntei pro operador, eu falei, cara, vocês estão produzindo menos? Ele falou assim, cara, na verdade, nós estamos cada dia após dia, a gente
gente bate recorde de produção. Os sistemas automáticos, eles são muito mais eficientes, eles produzem muito mais e com muita mais assertividade. Antigamente a gente tinha que fazer 3, 4 bateladas, ele falando, né? A gente fazia 3, 4 bateladas para poder dar certo, né? Não é exatamente que fazia 3, 4 bateladas, eles faziam uma batelada e aí testava, e aí o produto não estava do jeito que eles queriam, aí voltava, fazia acerto e mais acerto e mais acerto, até o produto ficar dentro dos padrões que eles queriam. Perdia-se muito tempo, né, ao fazer isso. Hoje, como você tem tudo automatizado, não tem mais isso, né? O produto quase sempre sai 100% pronto. Aconteceu a reação exatamente do jeito que tinha que acontecer e o produto saiu pronto, né? O cara, ele dosou o produto X na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa, na temperatura e na pressão certa. Então, assim, eles têm total controle das variáveis, né? Não é uma coisa que fica na mão do operador mais para ele ter que ir lá e abrir uma válvula para dosar aquele produto. Aí o cara esquece de dosar, ou esquece de abrir a válvula, ou esquece, ou demora para abrir a válvula. Era para ele ter aberto a válvula 10 minutos atrás e começou a abrir agora. Como é que você controla isso? Não tem como controlar. E aí quando os processos começam a ser automatizados, você tem um ganho de produção absurdamente grande. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, se uma indústria química com tanta coisa para controlar, com tantas variáveis, com tantos processos, com tantos equipamentos, porque só esse setor que eu tô falando, cara, só de bombas eles devem ter mais de 300 bombas. Sei lá, reator, acho que são uns 30 reator. Tem, sei lá, uns 50 tanques. Tubulação não dá nem para contar, deve ter mais de umas 3.000 linhas aí ou mais. Então, assim, válvulas, né? Infinidade de válvulas. Eu falei, cara, se uma empresa consegue fazer um sistema para controlar tudo isso e para otimizar e para melhorar o processo, será que isso pode ser aplicado em outras áreas, em outras coisas? Claro, talvez com uma escala menor e tal, mas, cara, isso é fantástico, isso é uma parada muito fantástica. E aí eu comecei a perceber que a maioria dos projetos que essa indústria ela fazia, né, que ela investia dinheiro para executar algum projeto. Todo projeto geralmente é um investimento. Então, a maioria dos investimentos que ela fazia, dos projetos que ela fazia, era projetos de quê? De melhoria. Na verdade, e aí eu comecei a observar mais as pessoas que estavam à minha volta, comecei a observar mais as pessoas que tinham uns cargos mais estratégicos dentro da empresa, e eu comecei a perceber que eles falavam muito em melhoria contínua, otimização e automação. Então eram 3 coisas que eles sempre falavam. E aí eu comecei a observar. Assim, eu sabia o que as palavras significavam, mas eu não via a grandiosidade que essas 3 palavras, a aplicação desses conceitos trazia. E aí eu comecei a perceber, eu falei, bom, melhoria contínua, o que é exatamente melhoria contínua? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o que é minha definição, tá? Não é uma definição técnica, mas a minha definição. Melhoria contínua nada mais é do que você estar sempre de olhos abertos para aquilo que você está fazendo, para você poder perceber se aquilo pode ser melhorado ou não. Na maioria das vezes, quase sempre dá para se melhorar mais. Porque muito provavelmente, por mais que você faça o máximo de otimização que você conseguir, você nunca vai conseguir chegar no 100%. Você vai chegar lá e falar assim, pronto, acabou, zerei a vida, agora não preciso mais me preocupar, agora não tem mais com o que se preocupar. Então isso não existe, né? Isso é uma parada meio utópica. Então assim, sempre vai ter alguma coisa que você pode melhorar. Essa questão da melhoria contínua tá aqui, tá na mentalidade das pessoas, ou no caso de uma empresa, dos gestores da empresa. No meu caso, como projetista, tá na minha cabeça como projetista, como desenhista. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu vou usar essa tática de melhoria contínua para me melhorar o meu desempenho no AutoCAD. E eu falei, não só no AutoCAD, né? No AutoCAD, nos meus projetos, em tudo. AutoCAD é apenas uma ferramenta, né? E que é uma ferramenta fantástica que nos dá a possibilidade de a gente poder fazer infinitas coisas com o AutoCAD. Eu costumo dizer que se você consegue imaginar, você consegue fazer no AutoCAD, né? Então, assim, para mim é uma das ferramentas de desenho mais fantásticas que existe. E eu sei que tem gente que vai preferir outras ferramentas, mas é por isso que eu falei, para mim é uma das mais fantásticas, tá certo? E talvez se você soubesse o que eu sei, se você soubesse usar o AutoCAD da forma como eu sei, talvez você também achasse isso. Mas beleza, deixa isso para um próximo vídeo. E aí o segundo ponto era justamente a otimização. O que seria essa tal otimização que eles tanto falavam? Na verdade, a otimização era o quê? Eles tinham processos, esses processos não eram de agora, né? Não é um processo que nasceu. Igual eu falei, os projetos eram quase sempre voltados para otimização e automação. Então, ou seja, isso significa que não tinha coisas novas. Raramente a gente fazia um projeto de uma planta nova. Assim, ó, vai montar uma planta nova ali para produzir um produto novo. Quase nunca isso acontecia.
acontecia, né? Basicamente eles já tinham os produtos que eles produziam, já tinha aquela carteira de produtos que eles produziam, e todos aqueles projetos que a gente fazia era apenas para melhorar, ou melhorar a qualidade, ou aumentar a produção, otimizar o processo, ou automatizar o processo. Então assim, todos os projetos basicamente era só voltado para melhoria, né? Melhoria, otimização e automação. E aí o que acontece? A otimização, o que significa? Você tem um processo que você faz aquele processo, um determinado produto, sei lá, o produto X, em 10 etapas. E aí você analisa essas 10 etapas e você percebe se você pode eliminar alguma daquelas etapas ou modificar para que fique uma etapa mais simples, tá certo? Então a otimização seria isso, você analisar o seu processo e perceber onde você pode melhorar ou até eliminar uma etapa sem que você altere a qualidade do produto. E aí você tem uma otimização. E aí outra etapa seguinte era a automação, né? Porque a automação ela é bem diferente de otimização, tá certo? Otimizar é isso que eu acabei de falar. E já a automação, ele consiste em você automatizar os processos. Então, por exemplo, eu tenho um processo aqui que já está otimizado, ele funciona bem, as etapas são essas, e agora, só que essas etapas todas ainda são manual, ainda depende do operador, ainda tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem muita intervenção humana. Então, a próxima etapa agora vai ser o quê? Automatizar. Então, aí entra a automação, entra o software, entra os programadores, que vai criar uma ferramenta para automatizar aquele processo. Basicamente, o operador não faz mais aquilo, a planta por si só faz, tá? Então, o que acontece? Agora, quando você automatiza uma operação, agora basta que o cara acesse lá pela sala de controle lá, qual que é a receita que ele quer produzir. Se ele falar assim, eu quero produzir o produto X, e dá um iniciar. O sistema ele já tem todas as informações que ele precisa para fazer aquela receita, para fazer aquela batelada de produto, e aí a planta começa a funcionar sozinha, né? Já tem parâmetros, então abre a válvula Y, abre não sei o que, dosa água, ou até o sistema de lavagem, né? Que eles chamam de setup. Até o setup pode ser automatizado. Acabou uma batelada, então aí vai fazer o setup, aí inicia o setup, aí abre água, lava, vaporiza, passa nitrogênio, sei lá, enfim, aí eu não entendo dessas paradas, parada de química eu não manjo muito bem não, de produção. É tudo automático, não precisa ter uma interferência humana. A única interferência humana é o cara selecionar lá qual o processo que ele quer fazer e mandar iniciar, e aí acabou. E aí eu fiquei, que negócio muito louco, fiquei impressionado. E nessa época eu já desenvolvia plugins para AutoCAD, só que não era um método TurboCAD, que é o método que eu estou começando a compartilhar com você aqui. Era simplesmente plugin. Como era que eu fazia plugin naquela época? Porque assim, o método TurboCAD ele não é um plugin. Percebe que eu já te falei aqui de 3 ferramentas, eu chamei de 3 pilares fundamentais do TurboCAD. O TurboCAD ele não consiste apenas em você fazer um plugin. Se fosse só fazer um plugin, eu ia falar aqui para você, olha, eu vou te ensinar a fazer um plugin. E não é isso, não é. Então, assim, o TurboCAD é uma metodologia que a partir desse momento que eu tive esse insight, eu comecei a pensar nisso e desenvolver. De quando isso aconteceu para cá, já são mais ou menos 8 anos que eu venho criando e sempre melhorando esse método TurboCAD, que é o método que eu falei para você que vai fazer você produzir 3 vezes mais no AutoCAD. Esse método, ele tem vários pilares fundamentais. Esses são apenas 3 que eu estou te mostrando. Existem outros, mas esses 3 são fundamentais. Foi daí que tudo começou. Se eu não tivesse tido a visão de melhoria contínua, se eu não tivesse tido a visão otimização, se eu não tivesse tido a visão de automação, eu nunca teria criado esse método e eu nunca teria, provavelmente, tido um resultado que eu estou falando para você aqui, de criar ferramentas para fazer tarefas no AutoCAD 3 ou 10 vezes mais rápido do que se faz normalmente. Porque, vamos falar assim, ó, o software é apenas uma ferramenta do método, tá certo? Então, aqui eu estou compartilhando com você o método, né? Eu estou querendo, aos poucos, eu vou te mostrando como que esse método funciona, tá? Então, aí eu comecei a desenvolver, comecei a pensar o método. E eu falei, cara, porque assim, eu desenvolvia plugins simplesmente para uma tarefa específica assim, ó.
cara, eu queria fazer um negócio e o AutoCAD não faz, ou pelo menos eu achava que não fazia, tá? E aí eu falo, bom, já que o AutoCAD não faz isso, aí tá uma deixa, eu vou criar um plugin. E aí eu ia lá e criava o meu plugin. Então a mentalidade de criar o plugin antes disso era apenas essa: eu vou criar um plugin para fazer uma coisa que o AutoCAD não faz. Mas depois disso, criar plugin ou projetar, imaginar um plugin que automatizasse um processo inteiro, tá certo? Então, tipo assim, eu precisava fazer, sei lá, vamos falar de um desenho de uma casa aqui, porque é comum, todo mundo vai saber, tá? Então, pensa que você vai projetar uma casa. Vamos vir um pouco abaixo na construção do desenho, tá? Porque tem pessoas que confundem muito e acham que projetar é desenhar, e não tem nada a ver, né? Às vezes, várias pessoas já chegaram para mim: Arlan, tem como você fazer um desenho disso aqui para mim rapidinho? Cara, fazer um desenho é uma coisa e projetar é outra. Por exemplo, desenhar, se essa caneta já existe, eu posso desenhar ela. Então ela tá aqui, eu olho, se eu tiver conhecimento técnico, eu vou olhar para essa caneta e eu vou enxergar um desenho nela, né? E vou transcrever o que eu tô vendo para um papel ou para o AutoCAD. Isso é um desenho. Agora, se essa caneta não existe e o cara fala assim para mim: Arlan, desenha uma caneta para mim, isso não é um desenho. Isso é um projeto. Por que é um projeto? Porque é uma coisa que não existe, tá? Então você tem que imaginar, você tem que criar. Não tem como você desenhar uma coisa que você não já tem mentalizado. Se você não tem alguma coisa na mente, você não faz. Entenda, você não faz. A gente não pensa nisso naturalmente, né? Muita coisa que a gente faz, a gente não pensa, mas ela passou pela sua mente, ela passou no seu cérebro. O seu cérebro deu o sinal para você fazer isso. Senão isso não iria acontecer. E um processo de projetar é a mesma coisa, tá certo? Então essa parte intelectual que está na sua mente, isso a gente provavelmente ainda não, pelo menos eu não conheço ainda tecnologia que vá conseguir automatizar isso, né? Por isso que você ainda é uma pessoa fundamental, né? Nós somos fundamentais. Porque eu tô falando isso por quê? Porque tem pessoas que têm medo de automatizar tanto e perder o lugar para as máquinas. Uma coisa que a gente tem que entender é que as máquinas ainda não pensam. Eu sei que existe inteligência artificial, né? Que eles já tá muito avançado, que os computadores estão aprendendo com eles mesmos. Eu sei de tudo isso. Mas eu acredito que para um computador chegar na capacidade humana, cara, ainda vai bons tempos ainda para isso talvez acontecer um dia, beleza? Então o que eu tô querendo dizer com isso? Que o que dá pra gente automatizar é o processo de construção no software, no AutoCAD, por exemplo, tá certo? Porque você tem uma ideia de construir uma casa. Se eu falar para você, falar para um arquiteto: projeta uma casa para mim. Se eu não der mais informações para ele, eu preciso passar algumas informações mínimas para ele. E aí, com essas informações mínimas, ele vai fazer um projeto baseado naquelas informações que eu passei. Só que antes disso, ele vai imaginar. E aí, quando ele imaginar, fizer todo o processo de criação, acontece tudo na cabeça dele. E eu tenho certeza que é assim porque eu sou projetista, tá? Eu não sou arquiteto, eu sou projetista mecânico, eu sou projetista de tubulações industrial. Eu trabalho com isso a minha vida inteira, tá? Eu sei que é assim que funciona. E aí, o que acontece? Antes de você imaginar como é que a coisa vai ficar, você não consegue desenhar. Só que depois que você imaginar, aí você tem que representar, você tem que pôr no papel ou pôr no AutoCAD. E aí, onera, né? Que demora. Porque às vezes você quer desenhar uma coisa, você já tá tudo mentalizadinho ali. Só que é trabalhoso você ir lá, ficar pegando linha, puxa linha pra cá, puxa linha pra lá, faz um círculo, faz um retângulo, faz um não sei o que. Isso leva muito tempo. E só que essas tarefas é justamente as tarefas que eu tô falando para você, que eu consegui automatizar um monte delas. E que você também pode automatizar essas tarefas. Basta você ter o conhecimento correto. E é para isso que eu estou aqui, para compartilhar o método TurboCAD com você, para te ajudar a automatizar essas tarefas e, consequentemente, você ganhar N vezes o tempo de produção, produzir N vezes mais, com mais qualidade. Então, pensa comigo. Todas as tarefas manuais que você faz hoje no seu AutoCAD, você pode automatizar elas. E eu não tô falando mais de um plugin para fazer uma parada que o AutoCAD não faz. Eu tô falando de fazer um plugin para fazer coisas que o AutoCAD já faz, só que ele depende de uma pessoa para fazer. Ele depende de uma pessoinha ali, ele depende de um desenhista, ele depende de um operador para fazer. E aí o que eu tô querendo fazer, minimizar o trabalho do operador. Eu quero apenas que o operador, ele apenas escolha a receita do bolo ou a receita do processo. E na hora que eu escolher a receita, eu mando iniciar
ligar e o AutoCAD faz tudo isso para mim. Eu posso deixar o AutoCAD lá trabalhando e tomar o meu café tranquilamente, que quando eu voltar o meu trabalho vai estar feito. É disso que eu estou falando. Então assim, veja que mudou completamente. Eu já fazia plugins, mas a forma como eu entendia, a forma como eu visualizava a questão de criar um plugin era totalmente diferente. Então aqui você começa a perceber que não basta você saber fazer um plugin, não basta você conhecer uma linguagem de programação. A linguagem de programação é o de menos. De nada vai adiantar se você não souber pensar, se você não souber criar, se você não conhecer uma metodologia para fazer a coisa acontecer, tá certo? Uma linguagem de programação por si só não faz nada. E aí é onde entra a sua capacidade de pensar. Os computadores, eles são muito avançados, eles processam muito mais rápido que a gente, porém, antes a gente tem que dizer para eles o que eles têm que fazer. E uma das formas da gente falar para ele o que ele deve fazer é, no nosso caso do AutoCAD, é criando plugins para determinar, para fazer tarefas específicas, automáticas. E aí eu não estou falando mais de fazer um plugin para criar um bloquinho ou fazer um plugin para fazer uma linha, um círculo, uma estrelinha, nada disso, tá? Eu estou falando de criar plugins com capacidade de automatizar um processo inteiro. Eu quero desenhar uma escada marinheiro. Vai lá e pum, aqui a escada marinheiro. Assim como nós, seres humanos, quando a gente vai projetar uma casa, a gente precisa de algumas informações básicas para poder executar, o software também. Eu tenho um plugin, né, eu tenho um TurboCAD que faz escada marinheiro, que foi o exemplo que eu dei aqui. Só que para mim fazer escada marinheiro, eu tenho que passar algumas informações para ele poder saber as características da escada marinheiro que eu quero. Porque existem milhões de casas ou bilhões de casas. Todas as casas são iguais? Não, né? Você precisa passar para o arquiteto informações com características daquela casa que você quer. E aí, sem isso, o arquiteto vai viajar na batatinha, né? Ele pode fazer uma casa, a probabilidade dele fazer a casa que você queria, que você esperava, é muito pequena. Deixa a livre vontade para a imaginação, né? Tipo, são dois seres humanos completamente diferentes, que pensam completamente diferente. E não é diferente com os softwares. Quando você tem um software que faz uma casa, por exemplo, você tem que dar informações mínimas com algumas características, que essas informações elas definem a característica dessa casa, e aí o software vai lá e constrói essa casa para você. A mesma coisa com qualquer plugin, tá certo? Para qualquer plugin, para qualquer processo que você for automatizar, você precisa... eu não queria nem falar isso porque isso aqui já é um outro conceito, mas beleza, vamos falar assim. Primeiro, eu falei que a gente precisa melhorar, otimizar e automatizar. Só que para você fazer essas três coisas, existem outros conceitos que você precisa entender para você poder fazer essas três coisas. Uma delas é você entender o seu processo. Entender e definir o seu processo. Porque se você não entende o que você quer, ou melhor, você sabe que você quer uma casa, mas você não tem as informações, aí não tem como construir. E a mesma coisa quando você vai construir um plugin para o AutoCAD ou vai criar um sistema de automatização para qualquer coisa. Se você não entende como que aquele seu processo funciona, você não vai conseguir automatizá-lo. E o método TurboCAD, ele está aqui para isso, para te ensinar como que você identifica o padrão daquele seu processo e te ensina vários meios que você pode usar para fazer a automação desses processos. Eu sei que eu citei aqui plugin e eu não sei se vocês sabem o que é um plugin, mas um plugin, ele é um microprograma de computador desenvolvido por uma linguagem de programação, N linguagens, tá? Que você pode desenvolver esses plugins. E no nosso caso, o plugin específico que eu estou falando aqui, ele é feito para rodar dentro do AutoCAD. É uma pequena ferramenta que você põe dentro do AutoCAD para executar uma tarefa específica. Seja ela simplesmente desenhar uma florzinha, ou seja ela para você automatizar todo um processo. E agora, nesse momento, você deve estar achando que isso é um bicho de sete cabeças, né? É uma parada extremamente difícil e você pode estar achando que eu sou um super nerd, um cara ferradão. E, cara, não é isso. Primeiro, eu não sou expert em programação, por exemplo, se você estiver pensando nisso, eu nunca fiz um curso de programação. Eu comecei a fazer plugin aleatório, comecei a fazer umas macros no Excel, e aí foi saindo. E, cara, na boa, é aquilo que eu falei antes, né? Isso não é uma parada que... A linguagem de programação não é tudo, não é o que define, tá certo? Existem outros conceitos que eles são totalmente fundamentais, mas são conceitos mais teóricos e mais de mentalidade. É você aprender a pensar do que simplesmente você aprender a programar. Porque tá cheio de programador por aí que se você entregar pro cara e falar pra ele assim, olha, faz pra mim aqui, ó, eu queria automatizar esse processo, eu duvido que eles façam. E não tô menosprezando os programadores, tá? Eu sei que tá cheio de programador excelente por aí também. Só que
porque tem programadores e programadores. E por que eu sei isso? Porque eu sei que tem projetistas e projetistas, eu sei que tem desenhistas e desenhistas. Cara, é assim em todas as áreas. Então, assim, fica tranquilo, isso não é difícil. Parte de programação que você vai precisar, basicamente, é o básico do básico de programação que você vai precisar. No TurboCAD, para desenvolver os meus plugins, justamente por eu não ser expert em linguagem de programação, eu escolhi uma linguagem que é muito simples, muito fácil e tem uma IDE muito simples também, que ajuda muito a gente. Para quem não sabe o que é uma IDE, a IDE é uma interface de desenvolvimento, tá? É o software que a gente utiliza para programar, para fazer os programinhas ali, tá bom? Que eu vou falar disso num outro vídeo mais aprofundado. Mas assim, é bem tranquilo, é bem fácil. Se você gostou dessa ideia, vai me acompanhando aqui, esses conteúdos, e aí ao longo do tempo, conforme eu for postando conteúdo, você vai começar a perceber que é bem tranquilo, na verdade, de fazer isso, tá? Eu acho que a parte mais difícil aqui, e não é difícil por ela ser difícil, é difícil porque eu acho que nós, seres humanos, não estamos setados para isso. Eu acho que a parte mais difícil de todo esse processo é pensar, é você aprender a pensar. Quando eu falo isso, eu lembro da época que eu estava na faculdade, que tinha alguns colegas que me pediam ajuda, e eu gostava pra caramba de ajudar os caras, para resolver alguns exercícios e tal. Eu adorava resolver exercícios, principalmente exercício de cálculo, que tinha muito cálculo, eu gostava muito de desenvolver. Então eu estudava bastante, acabava aprendendo, e aí os meus colegas vinham para mim e falavam: nossa, Alan, você entendeu isso aqui? Eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não tô conseguindo fazer e tal. Geralmente quase todos eles cometiam o mesmo erro. E o erro não era o que todo mundo achava que era. Não era o cálculo, por exemplo. É como se o cálculo aqui fosse a linguagem de programação. Claro, eles erravam o cálculo, mas eles não cometiam erro de cálculo. Por exemplo, eles não faziam conta errada. Eles não chegavam e ia usar uma equação lá e substituir os valores e saía um valor errado. Não era esse tipo de erro que acontecia. O que acontecia é que eles não pensavam. Eles focavam muito em querer fazer o cálculo e focava pouco em entender qual que era o problema, né? Então isso é um erro que muita gente ainda comete em muitas áreas, estudando ou até no dia a dia, no trabalho. Às vezes as pessoas focam tanto no método técnico, naquela parte que ele tem que pôr a mão na massa, e foca pouco em pensar. E aí é onde ele não consegue ver o que realmente ele precisa fazer. E aí esses meus colegas, eles erravam muito como? Aí eu falava para eles, assim: olha, você tá falando para mim que não sabe, mas eu tenho certeza que você sabe fazer isso, porque esse exercício é muito simples. Aí ele falou: não, é simples porque você já entendeu e tal, aí você tá achando simples. Eu falei assim: realmente, de fato eu já entendi e pode ser que seja simples, mas olha, eu vou provar para você que é simples e que você já sabe isso. E aí eu começava a fazer ele pensar, eu começava a estimular ele, eu começava: olha, pensa nisso, você já parou para pensar nisso? Agora que, pensei, então, como que funciona isso? Isso funciona assim, assim, assado. Legal, então, agora que você já entendeu isso, pensa nesse outro. E aí eu ia estimulando ele aí pensando. Conforme eu ia estimulando ele pensando, às vezes no meio da coisa ele já pegava e já falava assim: nossa, já sei como que resolve isso aqui. Então assim, às vezes o problema não estava simplesmente no cálculo, estava na parada que ele não entendeu o que ele precisava fazer, ele não entendeu o processo, ele não entendeu o problema e não entendeu onde ele precisa chegar, de onde ele precisa sair até onde ele precisa chegar. Não entender isso, não importa se você é o cara mais fudidão em cálculo, se você é o cara mais boladão em linguagem de programação. Se você não souber pensar e você não souber identificar o seu processo, não saber de onde você tá, para onde você quer chegar, pode ter certeza que você não vai sair do lugar, né? Então assim, eu tô falando tudo isso aqui para você não se preocupar necessariamente com a linguagem de programação, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que me ouvem falar aqui, na hora que ouvir eu falar linguagem de programação, o cara já vai sair do vídeo e vai ver outra coisa, porque o cara odeia programação, ele acha que a programação é uma parada completamente difícil, e o mais incrível disso é que a maioria das pessoas nunca programou, mas elas vêm setadas que aquela parada é difícil. É a mesma coisa que o meu filho faz comigo de vez em quando, que eu falo assim: João, prova isso aqui. E aí ele vai e ele vira pra mim e fala assim: eu não gosto disso, mas ele nunca provou, ele não sabe nem o que é, entendeu? Então, e às vezes, né, a parte mais difícil é eu conseguir fazer ele provar, porque geralmente quando eu consigo convencer ele a provar aquilo, geralmente ele gosta, ele fala assim: nossa, isso é bom mesmo, né? Porque é uma parada boa, eu não ia oferecer um negócio ruim pra ele. Só que não sei porquê, a gente vem setado com essas paradas, já tá impregnado na nossa mente de alguma forma que você não gosta daquilo e você não se dispõe nem sequer a tentar. E aí quando você simplesmente desiste antes de tentar, aquela parada realmente ela vai ser totalmente difícil, não é pra mim, é impossível, não dá pra fazer isso, saca? Então a gente tá falando
falando um pouco aqui de mentalidade, né, de você abrir a mente para novas possibilidades e tudo. Assim, uma coisa que eu pedi para você é o seguinte: fica tranquilo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, beleza? Bom, então se você gostou desse nosso conteúdo aqui, dessas ideias que eu discuti com você aqui, e se você quiser, vai nos acompanhando aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? A gente tá lá em todos os lugares. Vai na sua rede social preferida aí, eu não sei qual que você tá me vendo agora, né? Pode ser que esteja em uma dessas 3 aí, provavelmente, porque a gente vai postar vários conteúdos como esse aqui, que a gente vai desenvolver várias ideias aqui. Também futuramente a gente vai fazer alguns conteúdos mais práticos para você sentir melhor como é que isso funciona, né? Para você sentir com a mão na massa mesmo, para você ver que isso realmente é palpável. Eu vou começar a deixar aqui também alguns exemplos de alguns plugins que eu tenho que automatiza alguns processos, tá? Não necessariamente o processo precisa ser enorme de grande, tá? Às vezes você vai precisar de mais de um plugin para poder conseguir automatizar um processo inteiro. O que é também no processos industriais são assim, geralmente, né? Você não é uma única rotina que você clica no único botão que executa tudo. Geralmente não é assim. É um conjunto de plugins, um conjunto de rotinas que eles juntos, trabalhando juntos, vai fazer a coisa acontecer. E a gente vai discutir muito a respeito disso aqui, beleza? Fica assim e até a próxima. Grande abraço.